Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Versos e Becos. O objetivo desse podcast é te fazer navegar sobre a arte de rua, mais especificamente a poesia, na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Aqui você vai se aprofundar especificamente na vivência de poetas de rua, que por meio de versos existem e resistem ao cotidiano caótico dessa cidade. O primeiro perfil que vai ser apresentado a vocês nesse episódio é o da artista que pode ser considerada a razão para a existência desse projeto. Eu, Juliana Garcês, que apresento este episódio para você, tive meu primeiro contato com a poesia de rua por meio da artista Ana Castro. Foi na poesia produzida pela Ana que me encantei pelo potencial dessa arte que é feita nas ruas, nos lugares menos esperados. Observei que esses artistas têm uma capacidade única de colocar em palavras tudo aquilo que vivenciamos no cotidiano. Eles muitas vezes não são observados por não estarem nos holofotes, e a partir daí, resolvi utilizar o jornalismo narrativo como uma ferramenta de disseminação dessa arte. Ana Castro é poetisa de rua em Porto Velho e produz poesia desde que se entende por gente. Ana teve uma relação que ia do afastamento à proximidade da escrita, mas nunca desistiu do amor que sente pela arte de escrever. A rua reúne grafite, música e inúmeras outras formas de arte, e nela a poesia surge como uma força que traz uma voz para cada pedaço da cidade. A principal motivação de Ana Castro, o conforto, sentimento que ela deseja trazer para o coração de quem ouve suas poesias. E é entre um dia e outro, naqueles intervalos singelos e reflexivos da vida, que ela mergulha nos próprios sentimentos e externaliza isso por meio das palavras em cada folha do caderno. Mas vamos partir do começo? Quem será de fato Ana Castro? Isso é o que ela mesma vai contar pra gente neste episódio do Versos e Becos. Olá, meu nome é Ana Maria Castro Ribeiro. Posso ser chamada de Ana Castro. Eu estou em Porto Velho desde o ano de 97. Depois vieram outros estados, voltei a Manaus, voltei a Porto Velho. Até então, eu já escrevia poesia, mas eu comecei a reescrever e a encadernar devido à perda de uma grande amiga, que numa das aventuras que tivemos, acabou sendo assassinada. Daí eu voltei a escrever. Fui para outro estado, esqueci um pouco da escrita, voltei a Porto Velho. Em 2014, em junho de 2014. Aqui eu trabalhei em alguns lugares e eu gostei da cidade. Fui para Santa Catarina, voltei a segunda vez para Porto Velho em 2014, devido a uma paixão pela internet. Ana Castro nasceu em Manaus e passou por muitas idas e vindas em Porto Velho. E numa dessas vindas, passou a morar nas ruas da cidade. Mais tarde, se viu diante de algo que mudou o curso da vida dela. Com 45, 46 anos, eu conheci a droga, a tal da pedra, o que me levou ao fundo do poço nessa cidade. Eu tentei sair daqui para me livrar da droga. Eu andei muitas estradas a pé. Eu fui parar em Cáceres, Mato Grosso. E de lá voltei, porque tinha coisas a resolver em Porto Velho. Continuei em Porto Velho, voltei a usar drogas. E um dia, muito cansada disso, não podendo dar um fim nela, porque não tinha condições mental para isso, eu resolvi ir para as ruas. Eu me senti só, abandonada. Foi quando eu fui morar nas ruas de Porto Velho. Com isso, foi assim que eu comecei a trabalhar cuidando de carros. Foi assim que a Juliana me conheceu, cuidando de carros, próximo do mercado cultural. E essa Juliana a quem Ana se refere sou eu mesma, a narradora deste episódio. Foi num cantinho embaixo de uma das árvores do mercado cultural de Porto Velho que conheci Ana Castro. E essa minha saída de uma casa, de onde eu morava, no começo me deu medo, mas foi a saída que eu encontrei para deixar as drogas e me aproximar mais de Deus. Foi na escrita que eu me enfiei de cabeça e muita coisa mudou. Ana Castro usou a poesia como meio de externalizar o que sentiu após a vivência com as drogas. Ela também busca gravar uma palavra de motivação para aqueles que se encontram na mesma situação em que ela um dia esteve. Eu acredito que muita gente que ainda usa droga vai ouvir isso aqui. Eu tenho essa poesia. Verdade, sem vícios. Ela já te fez perder muita coisa nessa vida. Te fez ganhar inimigo e perder muitos amigos. A droga, ela faz isso contigo. Desafio a ti, a ela desafiar. Melhor dar um basta nela, que ela contigo acabar. Faz por onde merecer a confiança de novo. Pare com as drogas aqui.
Não queira prisões fechadas. Queira para si algo novo. Queira a verdade sem vícios. Queira ser você de novo. Ana Castro sempre soube do bem que a escrita lhe proporciona e conseguiu ir além, mesmo diante de problemas, ao garantir o lançamento do primeiro livro dela. O livro é intitulado Sobrevida e foi exposto na 27ª Bienal do Livro, realizada em São Paulo no ano de 2024. Até então, eu ainda não pensava no livro. Aí o Eliseu, um amigo, me apresentou a Isabel Cristina, quando me convidou para um recital de poesias ali no Palácio do Governo. O Eliseu Braga, a quem Ana se refere, é um poeta e slammer com atuação na poesia e no teatro a nível nacional. Já Isabel Cristina é presidente da AGEB Rondônia, a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. E de lá para cá eu continuei escrevendo, conhecendo pessoas, escrevendo histórias de pessoas. E aí surgiu a ideia do livro. Comecei a trabalhar no livro, tomando remédio controlado. Voltei os meus remédios. E voltando a tomar remédios, eu tentei suicídio mais uma vez. Eu lembro que eu fiz isso já cansada de usar droga. Não queria mais pra mim. Como eu não sabia como sair, eu resolvi tomar remédio para acabar com a minha vida. E aí eu subi no mercado cultural, onde caí 3 vezes na calçada, mas consegui chegar até o lugar onde eu ficava. Lá fiz minha última oração para Deus, segurando as minhas mãos. Pedi perdão pelo ato e depois eu apaguei. Quando dei por mim, o céu estava tão azul que eu senti que foi uma resposta de Deus. Porque no meu corpo eu não sentia nenhum resquício de droga ou de remédio. Desde então, eu não mais usei droga. Gente, Deus é maravilhoso. Ele está perto da gente quando a gente menos espera. Procurei tanto por Deus. E olha onde eu encontrei. Pertinho de mim, me dando uma resposta muito grande, que era a minha vida de volta. Daí, eu voltei a escrever. Surgiu a possibilidade do livro, que foi lançado em setembro de 2024, na Bienal em São Paulo. Eu não estive no lançamento, porque eu fui hospitalizada por ter tentado o suicídio mais uma vez. Mas é assim, Deus mostrou mais uma vez que a gente não manda na gente, que as coisas acontecem quando Ele quer, quando Ele decide. A artista não perdeu a fé na escrita mesmo diante das atribulações pessoais que passou, nem mesmo após um incidente trágico que a fez perder parte da própria memória. No passado, antes do acidente, eu já escrevia. E com o acidente, devido ao fato de eu ter caído de uma altura muito alta, eu acabei perdendo a memória. E o bom de tudo isso é que eu esqueci muita gente, esqueci muita coisa, mas eu não esqueci de como se escreve. Eu continuei escrevendo minhas poesias. Esse lado não foi afetado. E desde então eu escrevo. Antes eu escrevia para amigos, ou escrevia quando eu sentia uma dor muito grande de decepção. Hoje não. Hoje a escrita é natural. Parece mágico. Quando eu encosto sua caneta no papel, vão fluindo ideias e mais ideias. E isso é muito legal. É uma coisa muito bacana. Ana Castro se auto-intitula poetisa de rua com Z. Ela busca, com esse termo, afirmar uma identidade artística. Eu escrevo poetisa com Z, tá bom? Mas não por ser um jeito errado de escrever. Porque dizem que no português você precisa se fazer entendido para as coisas estarem corretas, não é isso? Então, é só para seguir o verbo, porque o que eu faço é poetizar a vida. E isso é muito legal. Tem um cartaz bem grande ali que o Reginaldo colocou. Ele fez essa poesia. Poetiza, ele ainda enfatizou. Poetiza, gente, com Z. E a poetisa com Z, só para dar uma ênfase. Pois é, e agora que vocês conheceram um pouquinho da longa trajetória da vida da poetisa Ana Castro, é hora de nos aprofundarmos na obra dela. Ana Castro fala basicamente daquilo que ela está rodeada, a vida, e transforma o próprio cotidiano e de outras pessoas em poesia. Vida. Eu transformo sentimentos ruins em recordações boas. Como eu posso te explicar isso? Tem uma poesia que eu fiz, a que teve mais sucesso. Essa também está no livro. É resistir e sobreviver. Todos temos um motivo para na vida correr. Alguns correm pela vida, outros por um belo prazer. Há quem corra nessa vida sem mesmo sair do lugar. Esses correm contra o tempo, lutando por suas vidas numa cama de hospital, tendo consigo a certeza de um estágio terminal. Correm em corrente de orações para de Deus se aproximar, antes que lhe chegue a morte, para sua vida ceifar.
Tem aqueles que correm pela vida, correm para salvar vidas de maneira literal. Também os deficientes, que têm laudos diferentes, correm de maneira ardente, realizando sonhos que têm somente nos planos desenvolvidos em suas mentes. Esses que correm apenas para satisfazer o ego, acham que não têm problemas, talvez porque sejam cegos, embora não tendo nenhum problema visivelmente ocular, mas tendo a deficiência de não saber enxergar. São cegos da iniquidade. Correm fazendo maldade, tentando desmerecer os menos favorecidos, por correrem numa linha chamada sociedade. Enfim, todos corremos na vida numa mesma direção, sem diferença de classe ou qualquer outra questão. Nessa vida nós corremos, cada um por seus motivos, para tentar melhorar nosso eu interior, tentando chegar a um pódio que mostre o nosso valor, para termos a certeza que a vida não foi em vão. Então, vai corredor, corre atrás dos sonhos teus. Vai aonde os teus pés, pensamentos e motivos te levam, que esse mundo inteiro é teu. Vai corredor, corre atrás dos sonhos teus. Então, a minha poesia fala sobre isso, sobre vida. Começo a apresentar a obra de Ana Castro com uma poesia produzida por ela que fala justamente da arte que ela mais domina, a arte de escrever. A arte de escrever. Escrever é darmos vida à nossa imaginação. É fazermos a caneta uma arma de defesa, colocando no papel todas as nossas tristezas e as nossas alegrias, e dividirmos com todos que, sem saber, nos fazem companhia. Escrevendo, somos capazes de chegar a lugares bem distantes, ultrapassarmos barreiras, ampliarmos horizontes. Somos capazes de entrar nos sonhos e fantasias de pessoas que até então não nos conheciam. Escrevendo, somos capazes de fazer sorrir, capazes de fazer chorar, capazes de fazer o mal, capazes de fazer o bem. Somos capazes até de mudar a vida de alguém. Com caneta e papel, somos capazes de tudo, até mesmo dos maiores absurdos que alguém possa imaginar. Porque escrever é uma arte, e quem disso duvidar, é só pegar caneta e papel e nesse mundo de sonhos entrar. Ana Castro viaja por meio das palavras, na dor e na esperança, com versos que se aprofundam em vivências e sentimentos. Ana busca trazer em muitas poesias alento ao coração de quem a ouve, seja na angústia ou na felicidade. Mas não para por aí. Ana escreve não só sobre as próprias experiências, mas também sobre momentos vividos por pessoas que ela estima, como na poesia chamada O Bicho-Homem. O bicho-homem. Eu vi um bicho. Vi uma vida no lixo. Não era um bicho de penas, nem um bicho de patas. Era ele, o bicho-homem, que eu vi morrendo de sede e fome. Sede de justiça, fome de saber. Eu vi um homem tentando sobreviver num mundo globalizado, mundo por ele criado, onde ele foi deletado, banido, escorraçado. Eu vi o ser no mundo globalizado tentando sobreviver. Eu vi um bicho, vi uma vida no lixo. Isso que eu escrevi depois que encontrei um amigo meu que era advogado. E a sociedade tirou dele tudo que ele tinha. Eu encontrei esse meu amigo catando lixo, catando comida no lixo para poder alimentar o filho e a esposa. Daí eu escrevi isso. A sociedade é muito cruel. Ela faz mais os que podem pagar. Quem não pode pagar por isso não sobrevive. Esse mundo globalizado que fizeram tira muita gente à parte, os menos favorecidos. Quando falamos sobre arte, é comum pensarmos nas influências e em qual outro artista pode ter influenciado a obra daquele cantor, pintor, poeta ou escritor. Com Ana Castro não é diferente. Porém, ela não possui uma nem duas influências, mas inúmeras. E elas não são artistas, não. São pessoas que ela encontrou pelo caminho e que lhe deram palavras e gestos de encorajamento. Não uma pessoa, mas muitas pessoas que eu conheci aqui que me incentivaram a escrever, me disseram, continua que você vai longe. Essas pessoas como você que me encontraram no cantinho e por um gesto, por algumas palavras, me incentivaram a ir mais longe. E essas pessoas, elas me incentivam todos os dias. Esse incentivo anda lado a lado com a inspiração de Ana para escrever novos versos, que torna o processo mais profundo. Ana Castro vê o ato de escrever como uma viagem para dentro de si. E isso é algo que inclusive traz a ela lembranças de uma parte do próprio passado. Quando eu comecei a trabalhar curando de carros, quando eu fui morar nas ruas, eu comecei a trabalhar ali no mercado cultural. Não no mercado cultural em si, mas cuidando de carros ali. E sempre chegava alguém que leu alguma coisa que eu escrevi e chegava para falar comigo sobre.
E aí eu já escrevi algo sobre aquela pessoa, o que eu via nela. Porque assim, eu não escrevo uma linha se você chegar comigo e disser assim, Ana, você escreve pra mim? Não. O que eu escrevo é sentimento. Eu preciso sentir para passar pro papel. Aí a mágica acontece. Então muita gente me incentiva. Eu não tenho uma pessoa só que me leve a fazer isso, mas muitas. Dentre elas, que passaram aí, teve a Ana Martins, que é psicóloga, a Miriam Ortiz, também escrevi sobre ela, Cris e Pablo. Todas essas foram pessoas que passaram por ali, passaram no meu cantinho e me deram sempre um incentivo. Mas eu lembrei agora de um fato que eu cuidando de carros ali no Mercado Cultural, chegou um caminhão. Não foi um caminhão, foi um carro de luxo muito bonito. E de lá saiu uma pessoa de dentro. Aí na hora que eu fui pegar para cuidar do carro, essa pessoa conversou um pouco comigo e disse assim, o ano que vem eu vou voltar aqui. Quando eu voltar, você não vai mais estar desse jeito. E realmente, quando ele voltou, eu já não estava mais daquele jeito. Porque quando ele me viu, eu usava drogas aí. Ele falou assim, tu quer quanto? Tu quer para comprar tua droga? Aí eu disse, não, já tem um tempo que eu não estou usando droga. Ele disse, pois quando eu vier aqui de novo, você vai estar bem diferente. Essa lembrança trouxe de volta para Ana Castro uma importante reflexão sobre a força que temos dentro de nós. E eu fiquei pensando naquilo e quis provar, não para ele, mas para mim mesmo que eu podia. Porque assim, ó, eu não quero falar de drogas, mas é bom falar, que ajuda. Não é a tua vontade que vai me tirar das drogas. Não é o teu conselho que vai tirar de mim. Você deixa de ser um drogado, passa a ser você novamente, quando você admite que é um viciado. Você tem que querer para você se livrar. Porque não adianta pai, mãe, irmão, tio, tia quererem que você saia. Eles teriam sim que dar um jeito de te incentivar a sair. Porque se você não sai por tua conta, você volta e volta de um jeito pior. Então, para sair da droga, você tem que querer. E foi o que eu quis. E com a ajuda de Deus, eu consegui. Hoje eu tô limpa. Limpa, limpa, limpa. Ana Castro vê a rua e a poesia como um elo resistente, que ensina e a permite encontrar por aí a oportunidade de acessar corações abertos. A história dela é marcada pela conexão com as ruas e com as pessoas, e pode ser vista como um exemplo desse elo. União. A rua me ensinou a não temer. E a poesia me ensinou a viver. Com histórias de um, histórias de outro. Então, é unir o útil ao agradável. Eu acho que sem rua, ou seja, sem ter passado por tudo que eu passei, minha vida seria outra. Talvez eu nem estivesse aqui com você, conversando, se eu tivesse mudado uma vírgula. Então, tudo o que aconteceu na minha vida, acidentes, moradias, rua, tentativa de suicídio, tudo isso foi ponte para que eu estivesse aqui sentada à sua frente. Porque se eu mudasse uma vírgula, talvez eu nem conhecesse Porto Velho. Então é isso que a rua e a poesia significam para mim. Vida. Para mim, eu tô satisfeita com a vida que eu levo. Como eu te disse, se mudasse alguma coisa, talvez eu não te conhecesse. Tudo serviu de escada. Porque não se começa a subir uma escada do alto, você sobe degrau a degrau, degrau a degrau. Tem uma hora que você já tá lá em cima, acaba dando uma escorregada, cai, segura com a mão e vai de novo. Mas é isso, é atitude. E foi nesse mundo gigante que Ana encontrou uma casa, ao viver como uma mulher completamente livre. Isso rendeu a ela a inspiração necessária para escrever os versos da poesia Minha Casa é o Mundo, que é a produção favorita de Ana. Essa, coincidentemente, é também a minha favorita entre as obras dela, por ter sido uma das primeiras que ela me apresentou e que me trouxe um impacto logo de início com as vivências que ela aborda. Minha casa é o mundo. Não sou daqui e também não sou de lá. Minha casa é o mundo. Passei aqui por passar. E sou dali, sou dacolá. Minha casa nesse mundo é onde eu parar. Tenho espírito cigano. Na vida não faço planos, só deixo o tempo passar. Gosto do desconhecido, de fazer novos amigos, mas não me deixo pegar, pois a dor da perda em vida no peito abre feridas, que o tempo não ameniza. O tempo só ameniza, mas não consegue sarar. Moro ali, moro acolá, não paro para criar limo, só deixo o tempo passar. Sou como o vento que sopra e vai para todo lugar. Sou como água de rio que não volta a passar. Hoje eu estou aqui, amanhã em outro lugar. Minha casa nesse mundo é aonde eu chegar, pois eu sei que Deus me guarda em qualquer lugar que eu vá. A vida e a obra de Ana envolvem atitudes que requerem coragem, coisa que nunca foi capaz de frear a potência existente nos versos dela.
E o livro de Ana Castro, chamado Sobrevida e que foi parar na Bienal de São Paulo em 2024, teve 30 cópias lançadas. O livro contou com o apoio da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB. Esse livro foi feito assim, muito rápido. Levou o tempo para escrever as poesias, ou seja, já tinha umas poesias escritas. Mas ele foi escrito muito rápido porque eu tive ajuda. Nem eu esperava isso. Mas eu tive ajuda da AGEB, da Silvia Securato, da Nancy Alcântara, Isabel Cristina, que é presidente da AGEB de Rondônia, e Rosângela Arende, que fez a capa do meu livro, e o Reginaldo Trindade, procurador-geral. Eles me ajudaram muito nisso. E aí, meu sonho saiu do papel. Virou esse lindo livro, Sobrevida, Ana Castro. Eu falo sobre vida, eu falo sobre sofrimento, e eu uso tudo isso de um jeito legal para transformar uma dor em alento. E eu acho isso bom porque muitas pessoas já se identificaram com o que eu escrevo. Porque eu escrevo histórias de vida e sentimentos que acontecem realmente. Ou seja, são os sentimentos que brotam ao ler minha poesia. Eu já vi muita gente chorando quando eu recitei. E isso pra mim é tudo. Tocar a alma do ser humano, coisa que não é muita gente e nem muito escritor que consegue fazer. Eu consigo. Ana Castro, ao escrever o que sente e vive, produz obras que refletem temáticas atemporais, como o enfrentamento ao racismo, e usa a poesia como uma ferramenta de resistência e discussão sobre cultura e política. A poesia chamada Minha Cor é Bela traz uma das vivências que Ana teve enquanto mulher negra. Eu escrevo o que sinto. Eu não escrevo para fulano ou para ciclano. Eu escrevo o que sinto. Isso até me leva a escrever coisas para que as pessoas no futuro possam ter algo para rebater isso. Olha só, uma poesia tem a ver com a discriminação. Eu pedi a uma moça para cuidar do carro dela. Ela era muito bonita, o carro dela é muito bonito. Né? Aí ela me olhou de cima a baixo, assim, me medindo, e disse a seguinte frase: imagina que eu vou deixar uma negrinha cuidar do meu carro. Eu olhei para ela e disse: obrigada, senhora, esse carro vai ser cuidado assim mesmo. E aí eu fui até o meu cantinho aí naquela grade, sentei e comecei a escrever. Minha cor é bela, negra, é a cor que Deus me deu. Eu primo muito por ela. Muitos ainda me alienam. Porém, minha cor é bela. Sou uma pintura de Deus, traçada na tela do mundo. O mundo que Deus me deu. Muita gente ainda hoje tem por mim o preconceito. Trazem o racismo no peito, coisa que não é de Deus. Se parassem para pensar, logo iriam perceber que o sangue que corre em suas veias é da mesma cor que o meu. Uma linda cor vermelha, igualdade dada por Deus. Então, não ignore minha cor. Porque um dia no futuro, ela poderá estar na pele de um filho seu. E aí você irá sentir a dor do desprezo que um dia me deu. Não ignore minha cor. A moça tentou me humilhar, mas ela me deu algo maior. Ela me deu inspiração para escrever mais uma poesia. E eu espero que um dia ela ouça isso. Porque acho que já ouviu. Postei essa no Dia da Consciência Negra e postei no meu Instagram também no dia que eu senti do coração postar. Eu espero que ela tenha ouvido. Para Ana Castro, o principal ponto que marca o processo de produção dela é o ato de sentir. É a partir daí que as poesias nascem. Isso pode levar um tempo ou pode simplesmente surgir de maneira espontânea, como aconteceu com a poesia chamada O Nascimento do Poeta. Eu preciso sentir. E para me sentir não leva tempo. É antes. Passou um rapaz por mim, o Eliseu, que me apresentou a AGEB. O Eliseu passou por mim. Ele perguntou: Ana, como nasce o poeta? Ana, como nasce o poeta? E aí, na hora, ele passou, na hora eu escrevi. O nascimento do poeta. Como nasce o poeta? O poeta nasce de N situações, de momentos felizes ou de momentos difíceis que na vida se vive. Identificando tudo isso com o seu talento nato e suas percepções, dos acontecimentos ele tira lições, dos bons e dos maus momentos. Com caneta e papel, registrando todo o seu peito e deixando-se eternizar pela escrita no tempo, ao falar de coisas boas e também das adversidades da vida, o que nos traz contratempo. Ele, com suas ideias e pensamentos, reúne tudo isso, transformando em um sublime momento. É nessa hora que se dá o nascimento do poeta. É nesse exato momento que o poeta está nascendo. Agora, imagine que você, ouvinte, possa dizer que alcançou tudo aquilo que almejava fazendo o que mais gosta. É sempre uma sensação de satisfação, alegria e gratidão, não é?
E é exatamente isso que Ana Castro diz sobre si mesma e a coisa que mais ama fazer: escrever poesia. Já alcancei o reconhecimento. Poxa, o livro foi lançado na Bienal. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Tá certo que eu não fui nesse lançamento, mas para mim já foi uma vitória. E para você, ouvinte, Ana Castro fez questão de declamar a poesia Senhora de Si. Ouve só. Senhora de Si, és vida, és esperança. Dentro de ti és criança, és arte, és liberdade. Dentro de ti és saudade, verdade. És jornalista e atriz. Do teu mundo de sonho tu és feliz. És alegre e divertida. Ser assim faz parte da vida. Tu és um pouco de tudo e às vezes chega a ser nada. Mas a senhora de si, és dona da tua estrada. A poesia não só permitiu que Ana chegasse longe, mas também proporcionou a ela coisas ainda mais valiosas. A aproximação das pessoas, no meu respeito próprio. A poesia, ela me resgatou. Eu escrevia muito, mas nunca parava papel. Eu escrevia sempre, dava para um, para outro. Isso quando eu estava em Manaus, que é a minha cidade natal. Mas aqui em Porto Velho, a poesia me resgatou. Ela me resgatou das drogas, ela me resgatou da ansiedade, da depressão, principalmente da depressão. A poesia me resgatou de muita coisa ruim. E me trouxe muitos amigos, me trouxe pessoas boas, me fez mudar a vida de pessoas. E eu acho isso muito lindo, eu acho isso incrível. É maravilhoso alguém chegar com você, quando te chamava assim, coroinha da pedra. A mesma pessoa chegar assim, ei, dona Ana, eu posso trabalhar com a senhora, cuidando dos carros? Ei, dona Ana, faz uma poesia para mim. Você viu o tamanho? Ser chamada de uma coisa aqui e ter o respeito logo ali. Foi isso, foi transformação. E você, quantos versos já encontrou nos becos da vida? E será que você encontrou a poesia ou ela que te encontrou? Pensar na história de Ana Castro me trouxe um convite à reflexão. Para ela, a poesia é isso: transformação, recomeço, expressão. São mensagens deixadas ao acaso para serem encontradas por olhos e ouvidos atentos. O primeiro episódio do podcast Versos e Becos vai ficando por aqui, mas fiquem ligados que vem mais por aí. Tchau, tchau e até a próxima!